começando o programa de hoje falando do Galo. Giovana Pires, conta pra gente, Gil, quais são os destaques do Atlético? Daqui a pouquinho a bola vai rolar na Boa Terra, Giovana. Ei, Rafa, mais uma vez boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que acompanha a gente aqui na FM O Tempo. O Galo querendo confirmar a vaga direta na fase de grupos da Libertadores do ano que vem, como a gente já destacou aqui outras vezes. O título é praticamente impossível mesmo, só um milagre de fato colocaria o Galo de volta à liderança, de volta não, colocaria o Galo na última rodada na liderança do Campeonato Brasileiro, superando aí a campanha feita pelo Palmeiras. Técnico Filipão, na noite de hoje para esse confronto contra o Bahia, às 9:30 da noite, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Não tem o zagueiro Maurício Lemos e o Saravia, que desfalcam o time do Atlético pela segunda vez nas duas últimas partidas por lesão. Também não tem o Zarate, que fica de fora desse confronto depois de ser diagnosticado aí com uma lesão também na coxa. Batalha e Bruno Fux continuam de fora no departamento médico do Galo e o Matheus Mendes cumpre suspensão. Além disso, em relação aos retornos do Atlético, o Gemerson fica de volta, deve voltar sim à zaga titular do Galo, formando com o Igor Rabelo ali aquela dupla defensiva. E aí o Eduardo Vargas, que estava no departamento médico do Galo, não entra em campo desde o dia 20 de agosto, aparece pelo menos no banco de reservas do Galo para esse confronto, depois de se recuperar de uma lesão no joelho. Estava lá desde setembro realmente no DM do Galo, passou por todo o período de fisioterapia, venceu a transição física e agora aparece nessa última rodada para reforçar o Galo. Beleza, vamos dar um pulinho lá em Salvador. O Breno Galante está desde ontem lá na capital baiana. Ontem foi pra porta do Hotel do Galo, cobriu a chegada do time. Cheio de torcedor ali na porta também, inclusive um que tava querendo passar minha ficha corrida toda pra você, né, Breno? Um absurdo, um abraço, velho. Boa tarde, Rafa, boa tarde, turma aí do estúdio, a turma de casa. Verdade, né? E eu fiquei impressionado com o otimismo do torcedor do Atlético aqui em Salvador. Ontem na porta do hotel, o Atlético chegou por volta de 7h45 da noite. Os torcedores todos eu perguntando qual o seu placar? 8-0, 9-0, 10-0, todo mundo nessa toada. E aí eu falei, então a coisa aqui vai se resolver. O pessoal, o problema é lá no Mineirão, né? Mas quem sabe o Cruzeiro consegue. Impressionante, né? Como é que é a atleticanidade, né? Aquela coisa do eu acredito, até o último minuto esperando por isso, por um resultado que pode dar o título pro Atlético, né? A CBF mandou a taça pra cá também, mandou pro Mineirão, mandou pro Morumbi, enfim, a gente sabe que as chances são mínimas, né? O Atlético não vai ter jogo fácil contra o Bahia, mas de maneira nenhuma. Ontem fomos jantar e lá estávamos conversando com isso, com inclusive uma turma aqui da Bahia, e todo mundo falando que o Bahia pode até cair, mas tem que cair de forma honrosa, tem que ser um jogo que tem que brigar até o final. Então a gente espera, né, um jogo complicadíssimo pro Atlético hoje, mas a gente espera que o Atlético feche aí, né, Rafa, com chave de ouro. Depois de uma arrancada tão bacana aí nesse retorno, nada melhor do que uma vitória pra turma sair de férias, tranquila, e o Atlético com uma bonificação melhor, né, em relação à sua classificação, conseguindo garantir não só o vice-campeonato, mas também a vaga direta na Libertadores, né, Rafa? Pois Rafa, né? Diga. Pra conseguir, vou só passar a matemática pro Atlético conseguir essa vaga direta na Libertadores do ano que vem. É o seguinte, o Atlético é o atual vice-colocado desse Brasileirão, tem 66 pontos conquistados. E aí a tabela é aquela complicação toda. O Flamengo em terceiro também tem 66, o Grêmio é o quarto colocado e tem 65 e o Botafogo 64. Então pro Atlético nessa rodada ele pode ser ultrapassado pelo Flamengo, Grêmio e Botafogo, caso empate ou perca essa partida, né? Se vencer, já está garantido direto nessa fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Caso empate, o Atlético pode ser ultrapassado por uma dessas três equipes e aí por isso precisaria torcer para que pelo menos um dos três, ou Flamengo, ou Grêmio, ou Botafogo, não vença. Se o Atlético empatar e uma dessas três equipes não vencer na rodada, o Galo também está garantido na Libertadores do ano que vem de forma direta, entrando na fase de grupos, diferente do que aconteceu nessa temporada. E aí, caso perca para o Bahia hoje à noite lá na Arena Fonte Nova, o Atlético vai precisar de pelo menos uma dessas seguintes opções que eu vou trazer aqui: um tropeço do Botafogo que enfrenta o Internacional, ou o Flamengo ser derrotado
derrotado pelo São Paulo ou o Grêmio perder para o Fluminense. Tropeço quer dizer do Botafogo perder ou empatar. Então o Atlético tem um cenário aí em relação a isso, mas precisa de uma vitória simples. Qualquer resultado positivo de fato para o Galo garante o Atlético na Libertadores do ano que vem na fase de grupos, porque a pré já está garantida. Ô, Rafa. Oi. E uma curiosidade, ninguém joga em casa. É mesmo, né, velho? Primeiros, todo mundo joga fora. O Palmeiras aqui, o Galo lá na Bahia, o Grêmio joga no Maracanã, o Botafogo no Beira-Rio e o Flamengo lá no Morumbi. Todo mundo é fora de casa. Aí tem que fazer valer essa força fora de casa também, né, Dimar? É o que sobrou para essa última rodada do Brasileirão, Dimar Oliveira. E fabricaram 3 taças. Aliás, podia dar de presente pra todo mundo. Não, eles já têm lá. Eles pegam uma e falam assim, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer umas copiadinhas. Cara, se bobear, devem ter lá umas, sério mesmo, umas 10. É mesmo? Tipo assim, deixa uma lá exposta em tal lugar, faz uma ação promocional com essa, tem 4 times brigando pelo título, uma pra BH, outra pra não sei o que. Então, por isso que eu tô falando, dá uma pra cada um que tá. Ia ser legal, né? Eu acho as medalhas também. Pra quê, gente? Presentezinho pra gente, presente de Natal. Agora, se eu dizer aqui, rapidão, já que a onda é brincadeira, uma pessoa aí na redação me deu a seguinte ideia. Por que a torcida do Galo não vai lá na porta do hotel que o Palmeiras está em BH, fecha aquilo ali, não deixa os jogadores sair, porque daí o Cruzeiro vai vencer por WO 3-0. Aí já facilita a história. Tira 3 gols. Isso, aí já facilita. Aí o Galo só vai precisar de 5 gols, entendeu? Aí vai pro TJD, STJD, e demora mais um pouquinho, mas dá pra comemorar o aí título, fica o asteriscozinho lá de campeão brasileiro subjúdice. Mas só pra contar uma coisa, né? Eu já estive lá num jogo contra o Bahia, em que o Cruzeiro venceu por 7, no último jogo de 2003, só pra contar pro pessoal, gente, eles invadiram, quebraram tudo assim, uma parte do muro, só voava tijolo do nosso lado. Não é uma coisa muito fácil ganhar lá de 7. Assim, a Fonte Nova antiga, né? Era difícil, Dimara né? já teve. Gil, muito nova, não deve ter conhecido. Você já teve na Fonte Antiga, galera? Não cheguei aí, não, né? Mas eu lembro, né, que era um gramado, principalmente, muito parecido com o do Mineirão, campo pesado, muito né? pesado, alto, né, Lélio? Ali, meu filho, tanto é que aconteceu, infelizmente, aquela tragédia, ela desmoronou, ali era só você bater o pé na parede, cair e virava arma, pedaço de pedra. C, né? Hã? Na Série C do Campeonato Brasileiro. Esse era na Série A, tava caindo, porque o pessoal não aceita muito, eles acham que tem culpa quem vai lá por último, né? Ele teve o campeonato inteiro pra resolver o problema. Até comentar aqui. Eu sei que é seu time. Não, o povo tá me enchendo a paciência, o Diego Mulambo, principalmente lá no Barba. A semana inteira, né, Lélio? E você? E torce pro Atlético, que tem um carinho pelo Bahia, você vai fazer o quê? Ô, Diego, eu vou fazer o quê? O time teve 37 rodadas pra poder resolver a vida dele. Aí ele chega na última rodada, um com chance de título e o outro pra cair. Meu amigo, azar o seu, é igual aluno no colégio, você tem um ano inteiro pra passar de ano, né, Giovana? Aí fica mangueando, avacalhando tudo, dando chega voltinha, na recuperação, professor, querida, só lamento, né? Só lamento eu ia até pra dependência mesmo, eu deixava pro ano seguinte 2 matérias passadas. Tinha dependência. Gente, eu era uma tragédia. Na minha era bomba mesmo. Na minha era bomba Na também. minha era bomba. Nunca não tive a dependência, não. Meu Deus. Agora, essa torcida do Atlético, igual o Breno trouxe ali, né? Ela é incrível. Porque realmente você vai perguntar pra ela de quanto. Ela sabe que 1-0 não serve, 2-0 não serve. Então é pra 8, apostar, 9. né? E ela abraça esse time de uma forma, ela mudou muito, né? É uma torcida hoje bastante exigente, muito exigente, mas é uma torcida que nesse nível de exigência, ela toma conta do time. Antes de voltar com você, Gil, deixa eu só mandar um abraço para um ilustríssimo ouvinte que tá aqui. Ilustríssimo. Chico Galvão é meu primo postiço, mineiro, casado com uma prima postiça baiana. Fala, primo, o Galo vai rebaixar o Bahia de novo? Pois é, né, Chico? Cuidado que a turma da família aí vai ficar chateada com você, viu? Pedro e Companhia Limitada. Um abraço pra você, tá ouvindo a gente lá no interior do estado da Bahia, Gil. A maior goleada do Atlético em cima do Bahia foi um 6-0 no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro em 1984. Lá no dia 15 de fevereiro, gols de Everton fez 2 vezes, Reinaldo, Nelinho, Luizinho e Catatal.
Que time, gente, que time! Essa aí, então, é a maior goleada do Atlético sobre o Bahia. O Galo precisando fazer até mais que isso, caso queira realmente o título da competição. A parte boa dessa história toda é que o Atlético tem bons jogos, faz bons jogos fora de casa. Inclusive, não perde jogando como visitante desde agosto. A última derrota, inclusive, foi a única nesse Campeonato Brasileiro na segunda parte, né? No segundo turno, que foi pro Vasco, logo no início do retorno, por 1-0 no Maracanã. Desde então, o Atlético não perdeu mais jogando fora de casa, então tem essa invencibilidade aí de fato para bater. É aquela história, precisa de um bom resultado, não tem o que fazer, mas realmente o título fica complicado. O Galo é o segundo melhor visitante desse Campeonato Brasileiro, são 30 pontos conquistados fora de casa, 8 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. Como disse, não perde desde agosto e desde aquela época então são 4 vitórias e 3 empates, realmente o Atlético fazendo bons jogos como visitante. Pois é, agora Breno Galante, o Bahia nos últimos anos aí, eu tava puxando um retrospecto, o Bahia tem uns jogos que ele embaça o negócio. Bahia venceu o Galo 2 vezes, se eu não tô enganado, seguidas, 2 anos consecutivos, no Independência, acho que 17-18. Teve um jogo que foi até de manhã, um gol do Gilberto. Gol do Gilberto, foi um jogo sábado de manhã, eu transmiti esse jogo. Foi gol do Gilberto, eu acho que de cabeça, no gol da esquerda das cabines da Independência. Exatamente. Teve aquele jogo de 2020, que o Gilberto tava 2 meses sem fazer gol e o Guga vai me cruzar uma bola e consagra o Gilberto. 3-1. 3-1 no Pituaçu. Então assim, ó, adversáriozinho chato, tricolor de aço, viu, Breno? Pois é, Rafa, e ainda... Vamos tentar restabelecer a conexão. Estabeleceu aqui. Agora sim, no estamos Pituaçu ouvindo. era o Mano Menezes, Aqui. o técnico, só pra lembrar, né? Isso. Diga lá, Breno, acho que voltamos contigo. Voltou. O pessoal fica ligando pra gente na hora errada, né? Olha só. Não liguem pro Breno. A Dimara já me preocupou aí falando com esse negócio de pedrada e tudo mais. Eu já tô indo tenso pro estádio. A Dimara conseguiu me deixar mais tenso ainda, eu vou dizer, hein? Mas tudo bem. Ontem eu aprendi aí de metrô, né? Do estádio até o hotel do Atlético. Eu vou daqui a pouco pro hotel para poder pegar a saída dos jogadores e aí vou de metrô. Aprendi, viu, Rafa? Sensacional. Muito obrigado pela dica. Tamo junto. Mas o jogo, cara, ainda mais nesse momento decisivo, não tem jogo fácil. Vocês acham que Cruzeiro e Palmeiras vai ser jogo fácil? São Paulo e Flamengo? Cara, não vai ter nenhum jogo assim que vai ser fácil. Talvez o Goiás e América lá, né? Possa ser um jogo que não tá valendo absolutamente nada pra eles, pode ser um jogo mais frio, mas a expectativa realmente é de um jogo complicado. E ontem, na chegada do time aqui, a gente conversando com algumas pessoas da comissão do Atlético e todo mundo levando com muita seriedade, né? Não tem essa de que já tá de férias, que veio aqui só pra poder cumprir tabela, de jeito nenhum. Todo mundo sabe da obrigação que o Atlético tem, se deixou o Atlético chegar até onde chegou, o Atlético vai tentar até o final chegar o mais próximo do que puder fazer de melhor, talvez título, tentar fazer um placar aqui e aí não depender, falar, olha, fizemos nossa parte, aí o Cruzeiro aqui não fez, mas enfim, o principal é o G4. Deu para perceber, conversando com algumas pessoas, é isso, é garantir esse G4. A gente sabe que a missão do Filipão quando veio para o Atlético era garantir a vaga na Libertadores. Conseguiu. Agora o G4, melhor ainda, até por uma questão de calendário, né? Porque aí o Atlético ganha um prazo maior para poder se preparar para Libertadores, foge daqueles jogos de pré-Libertadores. A gente sabe que ano que vem também vai ser bem apertado a questão das férias, já chega no começo de janeiro, final de janeiro começa o Campeonato Mineiro. Então, cara, jogo complicadíssimo, mas eu tô confiante, Rafa, eu tô confiante porque o Atlético vem de uma sequência muito boa de jogos, são 9 jogos sem perder, né? A Giovana lembrou bem, a última derrota fora de casa foi contra o Vasco, de lá pra cá a gente lembra de grandes jogos que o Atlético fez fora, ganhando de Bragantino, ganhando de Palmeiras, Flamengo, Internacional, Inter. Então eu acho que vai ser, o Flamengo vai ser dificílimo pro Bahia também, pros dois lados, vai ser jogo complicado. Posso fazer uma pergunta pro Breno? Sim, claro. Breno,
Hoje, lógico, vai depender do que acontecer, né? E tudo mais. Mas você sentiu do pessoal, da diretoria, se eles vão fazer algum pronunciamento ao final do jogo, se vai ter alguma coisa? Porque eles têm algumas situações que eles precisam esclarecer, né? A questão do Filipão já está esclarecida, mas ainda precisa a questão do Rodrigo Caetano, alguns outros jogadores, a própria situação do Hulk, que falou e tudo mais, e normalmente eles usam o último jogo para fazer isso. Acredito que deve acontecer aqui também no Mineirão e tudo mais. Você sentiu que vai acontecer isso? Alguma coisa? Tem alguma coisa programada? Não tem? Você acha que pode acontecer? Ô Dimara, programado não. E até é bom você ter falado em diretoria, que eu quero até salientar que o presidente do Atlético veio, né, junto com a delegação. Importantíssima a presença do presidente nesses momentos, pelo menos na minha opinião. Não tem, mas como você disse, é de praxe realmente nesses momentos ter algum tipo de pronunciamento. Eu estava lembrando aqui, enquanto você falava, quando o Atlético foi eliminado pro Corinthians na Copa do Brasil, o Rodrigo Caetano foi dar uma satisfação ao torcedor. Isso. Ele foi falar, né, em relação ao ocorrido. Eu acho que é bem provável que a gente tenha aqui talvez uma conversa do Rodrigo Caetano e isso até parte às vezes da gente, nós vamos tentar conseguir isso junto à comunicação do Atlético, porque para o torcedor não entrar de férias e ficar nessa história, né, e aí, Filipão, Rodrigo Caetano, até o próprio Rodrigo, né? Hulk, é muito né? Se ficar, se não ficar, e o torcedor já preocupado com o planejamento de 2024, que a gente sabe que o Atlético já está trabalhando nos bastidores, mas eu acho que para dar uma segurança maior para o torcedor, nada melhor, né, do que o Rodrigo vir a público e fazer até um balanço. E eu acho até que o Filipão, da parte dele, na coletiva, ele deve fazer, né, Dimara, um balanço sobre todo esse trabalho dele e reafirmar, né, que fica também pro ano que vem, né? Até porque amanhã todo mundo some, né? Aí você não consegue mais ninguém. Não, menos se você for o Everaldo do América, ele some antes. Já sumiu. Inclusive, ele postou foto já na Disney, não? O América anunciou agora há pouco a rescisão de contrato com ele. Fernando vai trazer mais detalhes em breve. Como a gente disse aqui ontem, né, que o Salum realmente iria... ele estava consultando, na verdade, o jurídico dele. Daqui a pouco a gente explica como que foi. Voltando pro Galo, Giovana Pires. Olha, a última vez que o Atlético enfrentou o Bahia foi no Campeonato Brasileiro dessa temporada, no primeiro turno. O Galo venceu por 1-0 no Mineirão, com gol de Paulinho. E adivinha quem foi vaiado no Mineirão pela torcida do Galo? Paulinho. O próprio Little Paul, que hoje é o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 19 gols marcados. Aquela partida foi logo depois das oitavas de final da Libertadores, que o Galo acabou sendo eliminado pelo Palmeiras. E aí teve aquele gol perdido pelo Paulinho, apesar de ter carregado o Galo nas costas praticamente durante a campanha da Libertadores, perdeu aquele gol na cara ali, sem goleiro quase, e acabou tendo essa cobrança maior da torcida. São 19 gols marcados no Campeonato Brasileiro, então, do atacante Paulinho, artilheiro da competição. Tiquinho Soares é o segundo colocado com 17. Sobre essa equipe que deve entrar em campo daqui a pouco, né? Às 9h30 da noite, por volta das 8h30, a gente vai saber de fato qual é o Atlético diante do Bahia. Mas o Galo deve ir com o Everson no gol, Mariano na direita, porque o Saravia segue então no departamento médico do Galo. A dupla de zaga, Igor Rabelo e Gemerson, porque o Lemos está no DM do Galo. Aí na lateral esquerda, Guilherme Arana. No meio campo, Otávio, Edenilson, Igor Gomes também pode aparecer, assim como o Rubens. Pode ser assim, porque o Zarate está de fora também, com uma lesão, fica de fora dessa partida. Aí o Pavão pode aparecer no meio campo, mais avançado também, a gente pode observar quando a bola de fato rolar, o que o Filipão vai escolher, mas a possibilidade então, Pedrinho também é uma possibilidade, Pavão, Rubens, na vaga deixada pelo Zarate. Aí eu já não sei. Porque é um pouco mais recuado, talvez, não sei. Enfim, Hulk e Paulinho, mas pode ser também. O Filipão vai poder inventar a moda, caso ele queira também nessa última rodada do Brasileiro, com Hulk e Paulinho, dupla que tem 60 gols marcados nessa temporada pelo Atlético. E aí, Lélio, Gustavo? Diga. Eu acho que o Filipão vai. O Alan Franco tá ok, né? Junto com o Otávio. Pedrinho e Igor Gomes. Ele não vai inventar muito, não. É o time basicamente assim. Alan Franco Edenilson, não. Edenilson. Tinha até esquecido o Edenilson, né? O Edenilson que virou titular, exatamente. Então, Otávio, Edenilson, Pedrinho e Igor Gomes. E lá na frente o Hulk com o Paulinho. Acho que não há motivo também para ele mexer tanto no esquema
e nem na estratégia. A estratégia é a seguinte, é o Galo deixando a bola com o Bahia e vamos ver o que ele... O que o Bahia tem, né? Não é assim que fala a música? Exatamente. Porque aí o Atlético ele vai ter o que ele mais gosta de fazer, que é o contra-ataque. Justamente, seu Lélio Gustavo. 5h28. Giovana Pires, o que mais temos de Galo para esse primeiro tempo aqui em O Tempo Esportes? O Atlético, além de querer ficar mais na parte de cima da tabela para garantir o G4 por conta da vaga na fase de grupos da Libertadores, é importante também por conta da premiação. Quanto mais em cima, mais grana vai receber da CBF. O primeiro colocado nessa temporada vai faturar 47.500.000 reais. Já o segundo, 45,1. O terceiro colocado vai receber 42.700.000. Quarto colocado, 40.300.000. E aí o quinto colocado, 38 milhões. O Galo quer, claro, garantir a vaga na Libertadores do ano que vem direta na fase de grupos e também ficar ali na casa dos 40, né? Não quer 38 não, quero mais. Gente, sempre mirando o mais alto possível na tabela de classificação e graninha no bolso, vaga direta na Libertadores. Tá bom. Enquanto do outro lado você tem um time desesperado brigando pra não cair e que a gente comentou aqui, né? Teve protesto na porta do CT, saco de lixo simulando aqueles sacos para cadáver com foto de jogador na frente. Disseram até que o Grupo City estaria disposto a pagar um gordo bicho para que o time não caia para a Série B. Mas para quem que é o bicho? Não sei, Dimara. Não seria melhor a diretoria do Bahia ter investido num elenco melhor ao longo do campeonato, né? Eu acho, Porque... Ficou só naquela Grupo City, como se o Grupo City fosse jogar como Grupo City. Achando que o Manchester City ia entrar em campo no lugar do Bahia, né, Dimara? Não adiantou, foi nada, viu? Não dá nada. Uma pena. Breno, você vai pro estádio que horas, mais ou menos? Aliás, você vai primeiro pro hotel do Atlético para acompanhar o embarque da turma no ônibus a caminho da Fonte, correto? Correto, Rafa. 7h20 o Atlético deve deixar o hotel. Aí eu vou fazer lá a cobertura da saída. Depois pego o metrô direto pra Fonte Nova. Aqui ontem no jantar eu vi esse papo, Rafa, de que o City ia dar uma grana pro Bahia. O pessoal tava comentando aqui pros jogadores, né? E seria uma boa grana para cada jogador. Engraçado é o que você falou, né? A grana que vai soltar agora, por que não pensou num planejamento melhor, né? Mas, ô Rafa, hoje só queria destacar, né? Espero muito que o Paulinho feche como artilheiro do Campeonato Brasileiro. Uma grande temporada do Paulinho jogando lá na frente com o Hulk, né? São 30 gols na temporada, com 8 assistências. Foi vice-artilheiro da Libertadores com 7 gols. Pode fechar hoje com 19 gols, ser artilheiro, até fazer mais algum hoje. É muito importante, eu acho, até essa marca pro Paulinho. Primeira temporada dele, como encaixou com o Hulk, principalmente nessa reta final. Para mim, a maior dupla de ataque hoje do futebol brasileiro é Paulinho e Hulk. Então, espero que hoje o Paulinho consiga, né, firmar e consagrar-se hoje artilheiro do Brasileirão, entrar para essa lista seleta de grandes artilheiros que a gente tem aqui. Grande abraço aí, Rafa. E amanhã estamos de volta. Infelizmente, eu não vou fazer igual os outros torcedores que estavam lá, 8, 9. Eu acho, Rafa, que vai ser 2-0 ou 2-1. Jogo difícil, apertado. E o Galo vai ser vice-campeão. Meu palpite, Rafa, um abraço aí. Show de bola, Breno. Excelente cobertura pra você. Amanhã a gente se fala novamente. Breno Galante que vai pra Fonte Nova daqui a pouquinho e claro, você vai ficar muito bem informado com todos os detalhes desse jogo de logo mais aqui na FM O Tempo.